Olha só, os professores da Rede Estadual de Ensino de Minas começaram hoje uma paralisação de 3 dias que poderá se transformar em greve por tempo indeterminado. Ao que tudo indica, portanto, acabou aquele casamento entre os professores e o governo Fernando Pimentel. O protesto, que faz parte da mobilização nacional da categoria, terá uma assembleia para discutir o descumprimento do acordo pelo governo de Minas. Eles reclamam que o governador Fernando Pimentel ainda não repassou o aumento de 11,36% aplicado ao piso nacional dos professores, determinado pelo Ministério da Educação. A paralisação ocorre em um momento em que Estado e professores retomam as negociações após a base do governo de Pimentel na Assembleia Legislativa de Minas Gerais retirar da pauta o projeto de lei que não contemplava o que foi reivindicado pela categoria. Divórcio mesmo. O governo Fernando Pimentel e o professorado não dormem no mesmo quarto e essa tendência já vinha nas últimas semanas. Diante do atraso na confirmação de casos de microcefalia e na demora na concessão de benefício de um salário mínimo para crianças com a má formação, nascidas em famílias de baixa renda, o governo federal lança nesta terça-feira o 15º plano para reduzir a espera. Ele prevê repasses de 10.900.000 reais aos estados. Os recursos extras serão usados num plano que prevê identificar e localizar bebês com suspeita da doença, levá-los a centros de diagnóstico e, se necessário, achar hospedagem até que todos os exames sejam feitos. Os recursos serão destinados segundo o número de casos suspeitos. Simultaneamente, o INSS inicia uma força-tarefa para tentar dar vazão ao acúmulo de pedidos do benefício de prestação continuada já feitos. A estimativa é de que tenham sido agendados pelo menos 2.000 pedidos do benefício para crianças de até 1 ano. Não há como saber quanto desse total foi feito por representantes de crianças com microcefalia, muito menos quantos casos têm relação com Zika. A melhoria dos serviços de urgência e emergência na rede pública de saúde vai estar na pauta da Câmara de Belo Horizonte. Nos próximos dias 17 e 18, o Legislativo Municipal realiza o seminário Gente é Urgente, com participação de especialistas e gestores de todo o país. Com participação popular, o seminário vai ser aberto às 7 horas da noite de quinta-feira. Na sexta, a programação se inicia às 9 da manhã e prossegue durante toda a tarde, com debates e mesas redondas. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site cmbh.mg.gov.br. O seminário é fruto de esforços conjuntos de profissionais, lideranças sindicais, governos e dos vereadores na Câmara de BH, que se uniram para colocar em debate a atual situação da urgência e emergência no Sistema Único de Saúde, bem como perspectivas para a humanização do serviço na capital e em todo o país. Redação BH News recebe agora o vereador pelo PCdoB, Gilson Reis, que também é sindicalista do Sindicato dos Professores da Rede Privada. Gilson, boa noite, prazer em recebê-lo aqui. Eu queria que você falasse pontualmente sobre esse seminário, a importância dele, pontualmente, que eu quero conversar com você sobre política, esse caos no país. Crise política, né? Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo sempre. Obrigado. Esse seminário é um seminário dos mais importantes que o país vai realizar sobre a questão da urgência e emergência. Aliás, é o primeiro grande seminário para tratar do assunto. Nós temos uma crise na saúde, nós sabemos, problema de gestão, problema de financiamento, e diríamos que o setor da urgência e da emergência é, com certeza, um dos que mais sofrem as consequências dessa ausência de recursos e de gestão. E nós estamos falando do sistema público e do sistema suplementar e setor privado. Nós temos experiências que têm observado que, ao longo do tempo, esses dois agrupamentos, setor público e suplementar, têm tido sérios problemas. Então, nós temos visto a crise em hospitais, em pronto-socorro do setor privado, e que nós precisamos tratar. Então, o seminário ele tem esse objetivo, discutir
a responsabilidade de cada ente, dos entes federados, União, estados e municípios, e do setor suplementar. Vamos discutir a questão da formação. Não sei se você sabe, mas o Brasil não tem a questão da residência médica na área de urgência e emergência. Com essa movimentação nossa, a partir do ano passado... É o intensivista, né? É chamado intensivista. Mas agora a Universidade Federal de Minas Gerais abriu a primeira turma, depois dessa discussão nossa, um processo que tem sido feito no país, abriu a primeira turma de residência médica na área da urgência e da emergência. Havia uma situação dessa no Ceará e outra no Rio Grande do Sul. Então o seminário nosso já avança também numa perspectiva nova, a ideia é criar residências médicas em todo o país para qualificar esse profissional. Então esse é um segundo objetivo da discussão do seminário. O terceiro, da regulamentação do setor privado. A discussão do seminário, ela veio muito em função da crise que nós temos do sistema público, o de Lomberes e outro sistema público, e do setor privado. Eu tenho uma experiência muito trágica da minha família, sabe? O ano passado eu perdi uma irmã de 52 anos, ela ficou 15 horas no hospital privado em Belo Horizonte. Ela trabalhava na ONU, fazia o doutorado dela, uma pessoa com muita saúde. Sinto muito, que coisa, hein? E ela ficou 15 horas dentro do hospital e com dor abdominal. Ela não foi feito o ultrassom dela. E quando foi feito o ultrassom, depois de 14 horas dentro do hospital, observaram que a questão que os médicos levantaram de apendicite, não tinha nada de apendicite, era uma AVC numa artéria abdominal. E não era paciente de SUS, né? Não, era setor privado. Esses planos de saúde hoje são muitas vezes piores que o SUS. Nós temos hoje muitos dos prontos-socorros com portas abertas, que as condições de atendimento à população são precaríssimas. Então, nós estamos discutindo o problema da situação da saúde, não é só do setor público, é do setor suplementar, do setor privado. Tudo está muito ruim. Então, nós vamos discutir também a regulamentação do setor privado, porque não tem. Existe uma regulamentação do setor público, mas não diz setor privado. Então, o seminário é o primeiro seminário nacional, nós vamos ter gente especialista do Brasil todo, como você anunciou, e é com certeza um movimento importante. E esse seminário, nós vamos lançar uma carta aos brasileiros, a Carta de Belo Horizonte, e vamos lançar um movimento nacional, Gente é Urgente, numa perspectiva de discutir a formação, a regulação, a regulamentação, as relações dos entes federados, e um conjunto de ações que precisam ser feitas no sentido de buscar resolver problemas, porque nós temos perdido muitas vidas em função da negligência do setor público e do setor privado na questão da saúde. Muito bem, Gilson, eu vou pular essa pauta, que é muito importante, mas você é um parlamentar, um vereador do PCdoB, que é um partido de apoio ao governo Dilma, e hoje a gente vê, eu falei aqui no começo, que o governo Dilma está nas cordas, e hoje levou, inclusive, com a delação do senador Delcídio do Amaral, levou um cruzado de esquerda também muito forte. Lula deve estar nesse momento conversando com a Dilma sobre a entrada dele no governo, como ministro-chefe da Secretaria de Governo, para ver se consegue manter o governo Dilma. Queria a sua análise sobre esse quadro do país. Olha, eu avalio um quadro muito grave, né? A República vive uma situação que ninguém pensava há pouco mais de um ano, né? As eleições caminhavam num processo normal. E a situação nossa hoje é uma situação de que toda a cúpula do PSDB, toda a cúpula do PMDB, parte do PT e outros partidos que estão aí no país, todos eles acusados. Vamos dizer assim, a Dilma, a presidente do Brasil, é que menos é acusada. Na questão do Delcídio, pelo contrário, ele fala que a ira do Eduardo Cunha em relação a Dilma foi que ela acabou com o processo de corrupção lá em Furnas. É o que ele fala hoje na delação dele. A Dilma, ela vai... E jogou a pecha para cima do Aécio Neves. Justamente, então ela vai fechar o processo de corrupção em Furnas. Mas ele acertou na questão de Passadina. Ele acertou na questão de Passadina. É a reprodução daquilo que nós já estamos sabendo. Então, eu penso que de todos os envolvidos nesses escândalos, o que menos tem algum tipo de denúncia é a Dilma. E os ministros mais próximos dela, Mercadante... O Mercadante hoje hoje está como a bola da vez, delatado dizendo também. Que o Delcídio disse que ele tentou ajuda financeira para ele não fazer a delação. Envolve também a Dilma, porque é confidente e próxima a Dilma. Nós temos que ver, porque às vezes os ministros tomam posições individuais, né?
o que ele disse, né? Foi o que ele disse, ele isentou a Dilma. Nós temos que ver a veracidade. Uma coisa é a pessoa falar e outra vez comprovar, porque não sei se isso está registrado. Vi agora à tarde o Mercadante soltando toda a gravação da conversa que teve oficial com o assessor do ministro. Então, ele tem dito que a questão foi editada. Então, nós temos que ver. Ofereceu uma ajuda financeira para a família, né? Mas... E não quis fazer em relação à delação. Não teria nada a ver. Então nós temos que ver se foi editada, se não foi agora. É lógico que nós temos uma situação gravíssima no país, né? As manifestações agora do dia do domingo, nós vamos ter manifestações agora na próxima sexta-feira, que vai também dividir no país, isso não é bom também para ninguém, né? E nós precisamos arrumar um caminho. Agora, o caminho não está ainda claro para todos nós, né? Nós precisamos buscar uma certa governabilidade, nós vivemos uma crise importante na economia, uma crise política que alimenta a crise econômica, e quem paga é a grande maior parte do povo brasileiro, porque há setores que preservaram, que estão aí na ciranda financeira, preservam os seus dinheiros, os seus recursos, né, a sua renda, mas o povo vai pagando com desemprego, com diminuição de salário. Então, nós temos que ter uma saída para a República Brasileira diante das condições colocadas, né? Então, assim, não tenho nenhuma previsão. Estava vendo a entrevista anterior, não acho que está dado que a Dilma cai, não acho que as coisas vão caminhar dessa forma. Eu fico falando, hoje de manhã eu estava fazendo um debate com companheiros nossos do movimento sindical, dos trabalhadores, dizendo que a cada 5 horas, 4 horas tem um dado novo. Então, muda muito o foco, né? Muda rapidamente, então nós temos que ter muita paciência nesse momento, e acho que aqueles que têm responsabilidade na República precisam também começar a conversar. Porque, eu vou falar, se cair a Dilma, quem assume? O Temer? O Temer está totalmente envolvido nas delações. Nas delações. Mas o Temer não assume o Aécio. Totalmente envolvido nas delações. Não é o Aécio, é o Eduardo Cunha, que é o segundo da sucessão. Totalmente. Então, a situação que nós estamos vivendo no país é uma situação que nós jamais vivemos e que é preciso nós pensarmos que esse ciclo histórico encerrou. Nós temos que repensar numa reforma política que dê uma outra qualidade na democracia brasileira, né? Nós temos que repensar na forma de financiamento, que grande parte da crise política que nós estamos vendo é parte do financiamento privado de campanhas, porque diz, inclusive, o TSE, né, que está julgando as contas da Dilma e também do Aécio Neves, porque a mesma fonte que gerou as receitas para poder financiar a campanha da Dilma é do Aécio, é da Marina e dos outros todos. São as grandes empreiteiras, os grandes bancos, que são que financiam 90% das campanhas eleitorais. Então, nós temos um sistema que faliu. Essa é a questão central. O sistema faliu. Agora, tem vários implicados em corrupção, em recursos que foram colocados para os interesses particulares, que precisam ser julgados, levados à condição da justiça. E o mais grave que eu acho na situação atual, via o rapaz da Itália dizer, né? Na chamada operações limpas na Itália. Mãos limpas. Mãos limpas, né? Eles chamam de mãos polidas, né? Isso. O que aconteceu foi o seguinte, atacou todo mundo político, atacou todos os partidos, organizações, e o que sobrou mesmo? Berlusconi. Quem que é Berlusconi? O maior gangster da Itália. Então, eu fico vendo, por exemplo, nas manifestações de domingo agora, quem são os dois expoentes das manifestações? O Sérgio Moro e o Bolsonaro. Quem são essas pessoas mesmo? O que representam? Né? Então, acho que nós temos que ter muita preocupação, porque não tem saída messiânica, não tem saída fácil para uma crise dessa envergadura. Então, nós temos que ter responsabilidade, os agentes políticos precisam ter responsabilidade, a sociedade tem que compreender o que está em jogo, né? Tem uma crise no país que tem o objetivo também de estabelecer um novo plano de governo aqui no país. As reformas estruturais que se pretende, a reforma trabalhista, é a terceirização, é a reforma da Previdência, é a liberdade do Banco Central, é a redução do papel do Estado, é a diminuição do investimento em educação e saúde. Então, nós temos um conjunto de questões colocadas aí no cenário e no desdobramento da crise política que também não atende os interesses da sociedade. Então, acho que nós temos que ter muita tranquilidade. Espero que o Lula, como ministro agora, ele possa dar uma certa estabilidade no governo. O Lula é um bom negociador. Não vai dar um abraço do afogado, os dois? Não, não considero. O Lula é um bom negociador, ele tem interlocução com o setor empresarial, com o setor internacional, é uma pessoa que tem uma capacidade política de buscar. Nós somos gente de pessoas dessa envergadura agora. Acho que o próprio Fernando Henrique Cardoso poderia entrar no sentido também de... Ou seja, as pessoas que possam ajudar a construir uma saída e que a gente não chega a uma situação de terra arrasada e a gente não tem condição de resolver os impasses do Brasil. Agradeço ao vereador Gilson Reis,
do PCdoB. Muito obrigado pela sua participação aqui no Redação BH News. Boa noite. Obrigado. Só reforçar o seminário, inscrição na Câmara, no site da Câmara. Agora, qual que é o quinta, site? É Câmara Municipal de BH. www.câmara Municipal. É agora nas quinta e na sexta-feira. Está lá no ar. Lá. Isso. E a gente vai ter uma satisfação. Já estão mais de 400 inscritos já. Nós vamos ter um grande seminário. Espero que a população participe e ajude a construir gente urgente, essa campanha nacional. Obrigado pelo espaço. Bacana. Gente urgente. Gostei. Muito obrigado. Boa noite. E o Redação volta logo após um rápido intervalo.